Olá, tudo bem que você está assistindo a gente? Meu nome é Pedro. Meu nome é Matheus. E o meu nome é Pedro. Hoje estamos aqui apresentando o nosso TCC do terceiro ano B do Filomena. O foco nosso aqui é apresentar um trabalho focado em jogos de aposta, no formato de podcast. E eu vou começar introduzindo um tema aqui que claramente é o tema principal, né? Bom, para vocês que estão aqui na mesa, o que é uma aposta? Olha, definindo de uma forma meio leiga assim, podemos considerar como um jogo em que você envolve não só o seu tempo, mas um pouco de dinheiro também. Claro. Sim. As apostas, elas são algo que muitas das vezes são legalizados e também tem a parte que não é legalizada. E isso aí vai ser algo que a gente vai estar comentando, né? E entrando nesse assunto, quais para vocês seriam as diferenças entre apostas legais e ilegais? Bom, hoje, principalmente no Brasil, a gente tem um cenário de apostas ilegais muito grande, principalmente com jogos mais casuais, por exemplo, sinuca ou truco, ou, bom, vocês já devem conhecer, provavelmente. Tirando essas apostas mais casuais que temos desde antigamente, é muito comum vermos hoje as apostas digitais, né, como é trazido hoje em dia. Que a gente tem como principal figura, por exemplo, posso dar um exemplo aqui, o Tigrinho, né, que muitas das casas que divulgam ele não são legais, não são legalizadas pelo governo, e infelizmente é uma infelicidade, até porque o indivíduo que se propõe a apostar nesse tipo de casas ilegais quase sempre é vítima de, podemos dizer, um golpe. É triste, mas eu posso dizer, a grande parte das apostas hoje em dia. Olha, é um ponto interessante a gente citar sobre a gente definir aqui o que é, a gente definiu de forma meio leiga o que é aposta. Se a gente considerar o artigo da lei, que a gente deu uma lidinha antes, vai dizer que é todo jogo que vai envolver o dinheiro. Meio que bateu. Só que um ponto interessante que a gente deveria citar aqui é que as apostas não são somente no formato em que todos estão meio que estereotipam, vamos falar assim, né? Por exemplo, a gente conhece as apostas hoje em dia, mas é algo que vem de muito tempo atrás, ficava atrás de lavanderias em outros países ou escondidas. Sim. São existentes desde, de verdade mesmo, antes de Cristo. Já tem relatos de vários diversos jogos em que envolveu dinheiro. O ponto é que a gente estereotipa tanto essas apostas como só o Tigrinho e esses sites, que a gente acaba esquecendo por outros tipos. Como, por exemplo, existe um tipo de investimento que seria, não me lembro o nome agora, acho que é trading, se eu não me engano o nome, que você vai meio que ver aquela linha, falando de uma forma bem genérica assim para definir. Você olha uma linha e a partir de você saber se vai subir ou vai descer uma estatística de uma empresa, você acaba vendo, você pode meio que apostar, investir nisso, e se você acertar o que ia acontecer, você acaba ganhando dinheiro em cima disso. E muitas pessoas acabam vendo como investimento, mas de certa forma a maior parte das pessoas que mexem com isso é um pouco de aposta. Sim, sim. É um muito interessante de citar. E como você disse um pouco anteriormente, as apostas lá atrás e hoje em dia também, elas começam como algo casual. Às vezes você está com uma conversa com seu amigo, aí você vai lá, pô, eu quero apostar isso, você acha isso? E desde daí de baixo as apostas começam até lá em cima, com as apostas milionárias que causam prejuízos enormes econômicos. Às vezes começam por algo genuíno, né? Algo que a gente toma como brincadeira, como um desafio, e muitas das vezes a gente acaba não trazendo algo como sério, por ser algo banal, né? A gente acaba brincando, acaba conversando isso, exatamente. E acaba que a gente vê a aposta em si, muitas das vezes, como algo para interagir, para poder socializar. E lógico, tem lugares que vai ter muitas apostas acima, né? Eu ia citar sobre a questão de ser legal ou ilegal. É um ponto interessante, a gente provavelmente vai abordar mais pra frente, né? Mas sobre a questão de como que isso beneficia uma sociedade ou um governo, falando de tantos prós e contras, né?
a gente queria abordar nesse podcast. Claro que aqui é um bate-papo informativo, não estamos considerando como um TCC de fato, em que tem slides apresentando. Então a gente está meio que tentando conversar e passar uma informação para vocês, mas algo que a gente queria abordar aqui é o fato de o governo, contanto que algumas empresas paguem para ele, para que tenha a licença de ser legal, tem um número específico, eu não vou saber lembrar aqui agora. Acho que é 30 milhões. As casas de apostas elas acabam, na verdade o governo acaba pedindo esses 30 milhões para que possa ser legalizado aquela casa de aposta, e com isso eles conseguem estar ali com um controle, né, sobre o que está sendo apostado, como que vai ser dedicada aquela aposta. Então eu vejo que é muito da parte do governo também. O governo escolhe. É um ponto meio estranho, porque eles viram que se você estiver apostando sem a minha permissão é errado, mas a partir do momento que você me pagou e tem uma permissão, você está certo. De fato, eles têm o pró, que seria o fato de a sociedade se beneficiar com isso, né? O PIB do país aumenta, a região ali pode aumentar um pouco, ajuda a girar o capital. Também pode ajudar prejudicando a questão das pessoas que apostam. Então, é um fato que a gente acha meio ruim, né? Pelo menos a opinião de todos que eu perguntei, a gente... Exatamente. Eu vejo essa parte governamental mais como um aproveitamento que o governo tem sobre as casas de apostas. Bom, como a maioria delas eram ilegais, eu penso que o governo viu uma oportunidade ali, começou a cobrar para legalização, e também, claro, pelas taxações, né? A arrecadação governamental deve ter crescido e vem crescendo de forma exponencial por conta da grande influência que os jogos de apostas têm hoje em dia. Chega a ser um pouco rude, né? Porque é algo que infelizmente impacta negativamente a nossa sociedade em si. E o governo se usa disso para aumentar a arrecadação, aumentar o PIB, como você mesmo disse. E, bom, dependendo de como você vê isso, pode ser algo positivo, na grande maioria das vezes negativo. É meio estranho isso, né? Infelizmente, como eu falei, os prós e contras, mas eu acho que, na minha opinião, pelo menos, devia haver alguma coisa que, pelo menos, impedisse algum jogador, caso ele jogou demais, alguma medida que eles tomassem para aquela pessoa não voltar àquilo. A gente uma poderia, quantidade certa pelo dia, né? Talvez não pelo dia, porque algumas casas de apostas têm isso. Só um limite. Na verdade, o tigrinho mesmo, em alguns, eu já vi muitos falarem que tem um limite, que não limite assim, mas algumas medidas que eles tomaram que ajudam, que na verdade não ajuda tanto, né? Só para colocar no papel e falar que eles se preocupam com quem está jogando. Exatamente. Entrando nesse assunto, acho que é um ponto importante a gente abordar sobre a questão neurológica, né? A questão psicológica dos jogadores. Muitos acham que aqueles que apostam muito são viciados, mas a gente tem que separar uma coisa: nem todos que apostam muito, eles são de fato adictos àquele hábito, porque eles podem também ter um controle, mas a gente tem que pensar na questão dopaminérgica. É um pouco de neurociência, obviamente eu não tenho uma faculdade nisso, mas eu dei uma pesquisada sobre, nós estudamos sobre o conteúdo, né, para não passar uma informação falsa. Exatamente. Em geral, pelo que se entende, é o hormônio da dopamina, é o hormônio da felicidade, do estímulo, do prazer, e é um hormônio que facilmente pode conduzir os hábitos da nossa vida. Algumas pessoas geneticamente possuem uma fraqueza, uma facilidade para conseguir ganhar um vício. É um ponto muito estranho, né? Alguns falam que não, é besteira, com perdão da palavra, aquela pessoa ali ela não pensa na vida, né? É uma pessoa que tá às custas aí, joga porque quer. Às vezes também tem que pensar nessa parte neurológica, né? É um ponto muito importante. De fato, aquela pessoa que tem, que aposta, ela está esperando um prazer contínuo. Às vezes a pessoa está fragilizada e busca um refúgio, um pouco de alegria naquilo e acaba, se enfiando num buraco, né? Acaba querendo ter algum ponto de energia, como você falou, algo que possa fazer com que ela se sinta bem. E com isso a pessoa ela acaba apostando toda vez que ela aposta, ela acaba falando, não, estou perto, vou chegar, Isso, vou conseguir. É isso que acontece. Ela sempre conseguir. fala, vou Porque colocar o dinheiro. a gente vê que a maioria das casas de apostas, pelo menos digital, elas
elas são controladas, então fica uma parte em si ali que faz com que a pessoa acredite que vai conseguir ganhar. Porque, vai lá, vamos colocar ali a roleta, né? A roleta é aquela lá que você, né, abaixa e aí desce as 3 e tem que cair as 3 para você conseguir ganhar o ponto geral. E ali, sempre vai cair algumas duas, e essas duas que cair, falou, putz, se caísse a outra ali que estava em cima já tá. Então vamos tentar de novo. Aí nessa São vai tentando de estratégias novo. que eles tomam, né? Eles sabem Sim. muito bem quem são os clientes dele. Sim. Então eles colocam de várias maneiras, como cores chamativas, né? Riscantes. E eles estão sempre tentando atrair as pessoas por conta desses hábitos, né? Eles sabem que o pico dopaminérgico, ou seja, aquele momento de prazer máximo que a pessoa alcança de uma forma totalmente errada, que é por isso. Na verdade, em todos os tipos de vícios, a base dele é a partir desse hormônio, né? É algo muito estranho. Vamos lá, só pra... agora há pouco eu dei uma olhadinha em alguns estudos e é comprovado cientificamente que as mesmas pessoas que têm... que é provável ficar viciadas em drogas são também prováveis de ficar viciadas em jogos de azar, porque na teoria os dois são extremamente semelhantes. Os dois causam uma alegria momentânea e você acaba se prejudicando por isso, né? Como o Pedro agora há pouco também disse, seria interessante, tanto pela parte governamental, mas também pelas casas de apostas, regular de alguma forma que não seja tão evasivo para o usuário, né? Porque infelizmente o que acontece muito hoje em dia como eles disseram agora há pouco, a pessoa tem uma falsa esperança em uma aposta e acaba se ferrando, né, de uma maneira vulgar de dizer. Então é isso que eu queria trazer à mesa. Como seria uma forma interessante de regular isso, uma forma de sabe, do governo se responsabilizar pelas perdas ou de fato trazer o jogo de azar para algo só para entretenimento e não para, por exemplo, como muitos propagandas dizem, investimento ou renda ou riqueza, sabe? É algo que, assim, eu acho que é difícil, né? Mas não impossível, né? Do governo estar trabalhando, estar conversando ali para conseguir arrumar uma forma que faça com que aquilo ali seja algo tranquilo, né? De forma que possa ser ali, de certa forma, para prazer, né? Para o pessoal poder apostar e sentir aquela dopamina que você acabou dizendo. E isso é algo que é difícil de controlar, mas como poderia ser pegado assim para olhar e conseguir trabalhar, eu acho que é difícil o governo ter como um controle. Né? É que é difícil, são na verdade empresas, indústrias que não acabam não se importando tanto com seus clientes. E não é só essa indústria, né? Existem diversas indústrias que preferem mais a questão do capital do que fazer bem ao seu cliente. A prova disso é a indústria dos cigarros, por exemplo, ou uma indústria que é um pouco falada, né? Que, desculpa, é um assunto meio delicado, mas, por exemplo, a indústria da pornografia. Eles não ligam muito, eles só vendem o conteúdo, acabam fazendo mal para aqueles que trabalham para ele, para aqueles que estão ali de fora, participando ali do conteúdo, e eles não estão ligando para o que vai acontecer. Quantas famílias que não foram vendadas pelas apostas, só que, obviamente, eles não vão nesses dados, né? Eles estão vendo, está entrando dinheiro, então eu não preciso olhar muito, né? Sim. Até porque eu não dependo tanto deles, eles mais dependem de mim. Eu consigo achar clientes novos toda hora, mas se acabar um deles ali, tem outro. Não, e exatamente, rotativo, é algo muito... É exatamente isso. O principal problema é que os usuários, eles não pensam que a empresa quer somente o lucro deles. Geralmente por alguma propaganda, ele acha que a empresa quer ajudar eles ou vai dar uma renda extra, mas não, total mentira isso. As empresas, como qualquer outra, buscam o lucro, e somente isso. E com muitas pessoas hoje em dia, principalmente apostando, o lucro cresce, a indústria cresce, e mais pessoas começam a apostar, e mais dinheiro é investido nisso, e no final, todos os usuários são enganados. Isso é um ponto interessante, eles colocam alguém em que as pessoas confiam. Exatamente. Por isso que eles buscam por influências, né?
que as pessoas meio que olham, é uma pessoa grande que está falando, uma pessoa que quer ajudar o seu público, vou aderir ao que ela está fazendo. Se ela está dizendo, ela está mostrando um vídeo, que muitas vezes é falso, vale ressaltar, eles pegam uma filmagem e mostram ali, ganhei tantos reais, sempre eles vão fazer isso para conseguir induzir aquele público a apostar. Colocam uma imagem bonita, colocam lá, não sei, o Cafu, colocam o Vinícius Júnior, colocam várias pessoas que são de grandes níveis assim na sociedade. Aquela pessoa vendo isso vai falar, nossa, vou querer jogar. Exatamente. Se está todo mundo participando, se as pessoas que são Mais famosas estão importante, participando, por que eu vou ficar fora disso? Exatamente. Por que eu não vou ganhar dinheiro fácil? E nisso que vem o que a gente falou, né? Aquele ciclo. Ciclo vicioso, tenta ganhar, não consegue, vou conseguir recuperar. E tudo nisso acaba se englobando ali, né? A pessoa acaba querendo ou não ter uma admiração pela pessoa que está sendo representada ali, né? Pela casa de aposta. E nisso ela é induzida a continuar apostando, a querer colocar mais e mais. Às vezes ganha, na primeira dia ela vai lá e ganha alguma porcentagem, ganha um tanto. E aí com isso ela vai falar, a primeira vez eu fui lá e ganhei ainda, na primeira vez. Imagina então quando eu vou jogar mais. Sim, Então são estratégias que as casas normalmente pegam para estar induzindo quem vai estar utilizando ali, né? Bom, e é exatamente, só retomando um pouquinho no ponto da parte legislativa mesmo, né? Como eles disseram há pouco sobre os influenciadores, grandes influenciadores, é triste você ver um governo, né, de certa forma blindando eles, porque qualquer pessoa hoje que consome internet vai ver que bom, de certa forma é um golpe. Eu não posso filtrar muitas palavras, porque é isso que acontece. A pessoa grava um stories ganhando X, e aí você vai lá, deposita geralmente aquele seu dinheiro suado que você fala, pô, tenho 15 reais aqui, eu vou colocar para ver se eu consigo, não sei, conseguir um pouquinho de dinheiro, uma renda extra, e acaba perdendo. E o triste é exatamente isso, o governo deixa de se preocupar tanto com o psicológico quanto com o bem-estar da população para focar principalmente no ganho de capital e crescimento econômico. Eles acabam atingindo uma parte que é muito vulnerável da nossa população, a parte mais jovem, assim, eles são um pouco mais fáceis de aderir a algum vício. E muitas dessas casas de apostas, principalmente as ilegais, elas acabam deixando algumas coisas, tipo, uma leve barreira, né? Vamos colocar assim, um firewall falando assim, você tem mais de 18? Claro que aquela pessoa que é mais jovem vai colocar sim, tenho mais de 18. E eles sabem que isso acontece, mas eles deixam porque acaba entrando dinheiro em cima disso, né? E muitos dos jovens, na verdade mais de 50%, acabam apostando por causa disso. A gente pegou alguns dados e recentemente, quantas salas de aula não estão tendo relatos de tigrinho? Quantas salas de aula que não estão tendo relatos de alunos que estão apostando em parte, mesmo que seja esportiva, mas que estão apostando? E infelizmente são pessoas que têm menos maturidade para lidar com isso, lidar com a perda, ou lidar com o dinheiro em si, né? Pessoas muito jovens. Que a pessoa acaba tendo, querendo ou não, porque é o que você tinha falado também antes. A pessoa ela vai lá e acaba apostando, e ainda mais quando é jovem assim, a gente sabe que a mentalidade a mentalidade simples de uma pessoa que, vamos colocar assim, está iniciando a vida, né? Sim. Tá conseguir discernir que aquilo é algo ruim para ela é difícil. Porque vê que as pessoas adultas estão usando, então por que eu não posso? Sim, também a questão de adolescentes em geral, né? Eles acabam se puxando, né? A questão de estar sempre na moda, eles tentam entrar nessa moda aí também e, olha, só mesmo um psicólogo ou a pessoa buscando, quem sabe, até uma religião, né? Independente da religião dela, para conseguir sair disso, porque é algo muito difícil de você ter um controle, né? E geralmente, como vocês disseram, essa classe mais jovem cai nessas casas de aposta, nessas enganações, justamente pelos grandes influenciadores. Também, né? Eles são muito ligados às redes sociais, querendo ou não, os grandes influenciadores hoje, eu vou dar, por exemplo, alguns exemplos aqui, Neymar, por exemplo. Ele é gigante e a maioria de quem consome os conteúdos que ele cria, que acompanha nas redes sociais, são pessoas jovens, pessoas que não têm uma maturidade construída ainda, né, podemos dizer assim.
e que acabam, bom, se entregando aquilo, achando que é algo legal, que vai ganhar status ou até mesmo dinheiro, né? Isso aí, né? Essa parte dos jovens é interessante, porque como eu falei, a gente estereotipa falando que são só os principais tipos de apostas. Mas, dentro de jogos online, eles colocam leves roletas e leves loot box, né? Que é o nome mais da galera que joga. Falando que você vai ganhar algo em cima disso, quem sabe uma skin, né? Uma roupa dentro de um jogo. E muitos jovens também não têm controle. E acabam sempre querendo colocar mais e mais daquelas moedinhas online, né? E é algo que muitos não olham, porque não é meio estereotipado, né? Olha só pro principal. Esse é um ponto interessante, né? A gente talvez devia ter um aviso melhor para os pais dessa questão. Eu acredito muito também que até em jogos inofensivos, né, a gente vê muito dessa questão de aposta. Mesmo que possa ser inofensivo ali, né? Às vezes a pessoa, como você falou, ela acaba querendo uma skin grátis, acaba querendo algo ali dentro do jogo. Acaba que tem aquelas roletas, tem aqueles joguinhos que você tem que fazer, então adivinha. Bom, como eles estavam dizendo agora há pouco também, todos se influenciam, né, pelos jogos de azar. Eu, por exemplo, eu era viciada naquelas figurinhas de Copa do Mundo. Bom, eu tenho que assumir, era algo realmente viciante. Eu tirei algumas figurinhas raras ali que valiam algum dinheiro na época. Isso é verdade, né? E cara, Quem nunca? Cara, eu ganhava pouco e às vezes eu gastava boa parte do meu salário só pra comprar uma figurinha, consegui completar o álbum, né? Mas é realmente algo que vicia mesmo. Se eu não tivesse terminado o álbum, eu teria continuado comprando aquilo ali até finalizar. A época aí do Brawl Stars aí, eu comprava umas loot box aí que nem maluco. Pegava uns 40 contas e quando caiu o salário, teve uma vez que eu peguei o cartão da minha mãe. Nossa. Peguei o cartão. Segura aí, mano. Peguei o cartão pra comprar 5 caixas do Brawl Stars também. Falei, não, isso aí pra mim aquilo ali é aquela minha vida. Pegar e apostar ali, né? Apostar de pegar o jogo e ter alguma skin gratuita ou como era dito ali no Brawler diferente, né? Nossa, da novidade. Ali era loucura. Eu não sei vocês, mas eu já apostei também em jogos de carta. Eu gosto muito de jogar truco, sabe? Eu já cheguei a apostar algum valor aí, uma vez eu ganhei, nas outras duas acho que deixa quieto, né? Esse negócio aí de carta. Não, eu já apostei, cara, em sinuca, mano. Tipo, nós tava naquele joguinho de sinuca assim, aí tinha um carinha chamado Febem lá na minha escola, né? Aí nós fomos jogar aqui a sinuca com ele, pô, ganhei a primeira, ganhei 5 contos. Eu falei, não, eu aposto 40. Eu falei, toma aí, ó. Aí eu peguei, fez de tudo. Aquela força. Pegou e falou assim, o quê? Mano, ganhou de lavada assim, Triste. tomei uma coça. Aí fiquei mó triste, falei, mano. Aí eu falei, não tenho dinheiro não. Aí eu paguei pra ele com resposta de prova, mano. Porque olha, difícil. Direto tem aposta minha, eu jogo futebol, aí nisso daí, direto vai lá, nos treinos a gente acabou o treino, a gente vai falar assim, não, bora aí, quer acertar o travessão aí, acertar 5 no travessão, ganha tanto. Aí sempre tem o Gatorade, sempre tem uma Coca ali, um Guaraná Jesus. Tem que ter, né? E aí nessas apostas aí tem uns que ainda acabam roubando, vai lá limpar, mas isso aí é normal. Com os caloteiros, mano. Sempre tem. Bom, então esse finalzinho aqui foi só pra gente dar uma descontraída mesmo. Eu espero que tenha ficado bem claro. Se ficasse mais pesado, o teto caía aqui, nós, pelo amor de Deus. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês os outros tópicos. E eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu peguei tanto de comunidade, que a gente pegou tanto de comunidade como de pessoas mesmo, né? São 2 perguntas. A primeira eu vou fazer para vocês, a gente discute aqui. Vocês acham que o Brasil deve liberar cassinos? Cassinos em si o local mesmo, né? Eu acho que não, é até proibido, né? Porque... Mais ou menos, né? É mais ou menos. Liberado Porque... aí, tá ajudando no PIB, alguns lugares já foi liberado uma boa parte. Mas eu acho que muitos deles são proibidos porque é algo que o governo não consegue fiscalizar, né? Não consegue Essa questão, né? É mais fácil você fazer uma fraude com que você não fiscaliza, né? Por isso tem algo que, por exemplo, é online, eles conseguem estar olhando ali mais porque hoje em dia é algo muito utilizado e tem muita gente profissional nesses cargos, né? E a gente vê que em caso de aposta tem umas que não são legalizadas, lógico que sempre vai ter. Sempre vai ter, né? A parte seja atrás de uma
sei lá, um mercado atrás de um banco, sempre vai ter alguma coisinha Desde sempre existiu. e nunca vai ser legalizado. Em relação aos cassinos, eu tenho uma impressão que tirar dinheiro de pessoas ali dentro do cassino é muito mais fácil. Porque a pessoa já está no local, já está induzida, tanto pelo que você diz das luzes, a questão da dopamina. E o principal fator dos cassinos, bom, eu estou pegando essa influência aqui de filmes e tal, principalmente a bebida. Sempre que a pessoa, bom, em qualquer... Você está expondo ali, sempre que você está tirando uma bebida. Sim, exatamente. E que deve, bom, caso algum dia seja liberado aqui no Brasil, né, mas em outros países, Uruguai tem muita gente do Paraguai também, eu acho que vai agravar bastante a situação. Bom, eu espero que não legalize, né, mas... Acho que você falou da parte também do filme, eu acabei lembrando também do Se Beber Não Case. É um clássico, né? A pessoa, todo mundo acabou assistindo ali porque é algo que é uma loucura, né? A pessoa tá um grupo, eles vão lá e se juntam pra ir pra fazer um casamento, mas tem uma despedida antes, né? De solteiro. No final do filme eles ganham 60 mil aí, se eu não me engano. Pelo amor de Deus, não apostem por causa disso, tá? A chance de você ganhar isso aí é uma outra mínima da mínima. E na maior parte das vezes o seu overall vai ser tipo, muito menor. Exatamente. Então tomei como exemplo só o final do filme aí. É como o resto aí, se quiser. E ver a loucura que foi, né? O filme em si, porque eles colocaram ali... Eles acordaram de manhã no outro dia e não sabiam de nada. Não sabiam o que tinha acontecido. Aí tinha um bebê no armário, tinha um tigre no banheiro. E o pior de tudo isso é que eu não duvido que isso possa acontecer. Não, isso aí é de fato. Esse é o mais preocupante. Isso que é preocupante, porque realmente não deve ter tirado a informação ali do nada, né? Ele deve ter tido alguma... Deve ter tido casa com o diretor, passou por alguma coisa aí. Entendeu? Então, você tocou nesse assunto, eu acabei lembrando, né, do filme. Bom, a outra perguntinha que a gente tem aqui, mais para a parte econômica aqui, para a gente dar uma finalizada, as apostas fazem mais bem ou mal para o país? Olha, depende, né? A gente tem a questão legalizada, até a não legalizada faz rodar o dinheiro, ajuda na questão do dinheiro, do capital, só que, como a gente citou antes, tem fraudes. Um dinheiro que não é contabilizado, fiscalizado pelo governo, é mais fácil de ser envolvido em alguma fraude, né? E muitas das vezes que não são contabilizados, eles lavam, né? Dão alguma forma de lavar. Quantos inúmeros lugares que eles fazem isso, né? Sim. Até muitos famosos aí estiveram envolvidos em lavagem de dinheiro, inúmeros, né? Ajuda, sim, claro, de fato. Ajuda também a gerar emprego em alguns lugares. Você ajuda na questão de querendo ou não, uma indústria, né? Dinheiro vai ajudar, né? Mas vai ajudar quebrando também a sua população. Alguns vão ser quebrados, comércios podem fechar por causa disso. Quem sabe, né, um dono de comércio é viciado nisso aí e perde. Se famosos aí já conseguiram perder mais de milhões de dólares, aqueles que têm mais dinheiro, imagina um microempreendedor que pega um dinheiro ali, pode acabar gastando. Então, pelo menos, são a faca de dois gumes, né? Eu consideraria mais a parte da população como... Eu consideraria mais eles, né? Consideraria aquela parte psicológica que a gente acabou conversando, né? A gente tem que priorizar muito a parte psicológica do público em si, né? Do pessoal que vai estaria apostando. Então, eu acredito que não seja algo que deveria ser legalizado, algo que deveria deixar para ser algo bom, né? Não é algo que a gente consegue tirar proveito da minha visão, só em questão financeira, fora isso. Não, mas o real problema é que essa questão do jogo de azar só veio aparecer agora, mas é o que, pelo menos aqui no Brasil, já acontecia há muito tempo. Vocês devem conhecer, por exemplo, a Mega Sena. Todo mundo conhece. Quem nunca, quem não tem um tio, um pai, um avô que nunca comprou uma Mega Sena no final do ano? A Mega da Virada e tal. Com aquela, propaganda, o pessoal na Globo passando, compra a cartelinha de R$10, ganha não sei quantos milhões. Aquela de raspar também, pega a moedinha, raspa, ganha um sorteio de tanto, ganha um carro. Exatamente. Sempre tem. Exatamente. Eles vendem uma ilusão, né, para as pessoas. Jogo em TV aberta assim, quantas pessoas que não têm controle. Fala assim, nossa, vou ganhar milhões de reais. Perde tudo, né? Ou compra essas Mega Sena aí que tiram uns dinheiro um pouco, né, de certa forma, mas a custo de praticamente nada, né? Mas se você pegar uma visão macro de quantas pessoas compram isso,
É muita coisa, né? Você pega tudo mundo. Você pega a influência, por exemplo, de uma Globo hoje em dia, quantas pessoas que assistem Globo? E se a Globo anunciar esse produto, quantas pessoas não vão comprar ele? No SBT aí. Sim, SBT O prêmio é só uma fração. A questão de bets aí, né? Agora tá passando mais. Exatamente, o prêmio é só uma fração daquilo que eles lucram, né? Eles esquecem a parte humanitária e olham a parte econômica. Bom, então, apenas concluindo aqui, como eu disse um pouco antes, eu espero que tenha ficado claro para vocês que estão nos assistindo o que é a mensagem que a gente quer passar para vocês. Os jogos de azar têm alguns pontos positivos, sim, de uma forma mais esportiva, pode ser algo positivo ali, te alegrando de algum tipo, mas há muitos pontos negativos. E é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje. Foi uma conversação aqui, mas é essa mensagem que a gente quer passar para vocês. Bom, alguns dos convidados aqui, integrantes do nosso grupo, tem alguma pergunta? Qualquer uma, fiquem à vontade. Eu acho que assim, a parte esportiva hoje em dia está sendo algo muito falado também. A gente vê que tem muitos times que acabam colocando alguns jogadores para, sei lá, sofrer alguma falta e tomar um cartão amarelo ou tomar expulsão, para que aquilo ali possa gerar uma renda. E a gente sabe que é muito mais em times menores, né? A gente vê que nos times de Série C, Série B ali, tem muitos jogadores que acabaram fazendo aquela falta ou fizeram algo ali, tomaram um gol para que pudessem ter um dinheiro, uma renda ali, até para familiares. O Flamengo, isso. Exatamente. E ele foi um dos jogadores que a gente viu ali que ele quis, não era necessário, porque querendo ou não ali, sabemos que o dinheiro é dele, mas ele poderia muito bem ter trabalhado por um tempo, né, ter jogado mais jogos e Sim. com aquilo ali ele conseguiria desenvolver um dinheiro para poder estar passando para a família. Bom, e deixando essa parte mais de manipulação de resultado de lado, o que vem acontecendo hoje no cenário esportivo é as grandes bets aí patrocinando os times. Se você for pegar hoje no cenário, por exemplo, da Liga Nacional, eu posso te dizer que 18 dentre os 20 times são patrocinados por casas esportivas. Sim. Acaba alimentando essa indústria, né, esportiva, não só no futebol, mas qualquer outro esporte. É algo geral. E acaba fomentando. Você tem um time que você gosta ali, por exemplo, você vê a estampa da Bet ali na camisa, você fala, pô, tá patrocinando meu time, não vai me fazer mal. Às vezes a pessoa, por ser sócio torcedor daquele time, ele acaba dando um desconto nas primeiras apostas para que a pessoa continue apostando. É induzido a isso. Induzido a continuar com as apostas. Exatamente. Alguns jogos devem ser manipulados aí. Sim, acho que nem só jogos pequenos aí, tipo, jogos um pouco grandes, assim, certeza absoluta que os caras devem mexer com um juiz aí para conseguir ganhar alguma coisa. Sim. Sempre vai ter, né? Infelizmente tem essa parte. Sim. Dá uma conduzida. Bom, algum de vocês tem mais alguma perguntinha, alguma dúvida? Não. Bom, eu não eu não vou mentir, eu vou ser sincero aqui, vou mentir, mas no meu caso é mais esportivo, sabe? Eu, por exemplo, o último jogo da Libertadores foi quinta-feira, eu acabei apostando R$15 com meu amigo, consegui ganhar, o Palmeiras ganhou. Mas é isso, é essa a intenção, né, do jogo esportivo, isso é algo mais de fato esportivo, né? Não se deixa levar por falsas promessas e tal. Querer receber mais. Exatamente. Eu não aposto não, viu? Tá bom. Nunca apostei, Eu realmente não sou chegador. Também nunca achei legal, acho que qualquer vício, seja ele, sei lá, Ou induzir, né? Você, mesmo que é uma porcentagem pequena de você aderir ao vício, na verdade grande, né? Mas não dá a chance pro erro. Sim, exatamente. Você tem a possibilidade de não apostar? Não. Você não tem por que você apostar. Acho que não faz sentido. Englobando, acho que o vício em si direto, né? A parte alcoólica, como você citou também pornografia, todas essas questões que trazem o vício é algo, querendo ou não, ruim para o ser humano, algo que não seria bom a pessoa continuar praticando. Sobre praticar apostas e tal,
principalmente a pessoa menor de idade, eu penso que é como aquela pessoa foi induzida àquilo. Por exemplo, se alguém esteve ali no meio e sempre viu aquilo de perto, ela vai, bom, independente da idade, vai acabar fazendo as apostas. Sem batalhar a porta pra cima. Assim. Bom, é isso então. Foi um prazer apresentar esse podcast aqui, nós três aqui apresentar o podcast para vocês. Bom, qualquer coisa a gente vai publicar isso no YouTube, qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai responder vocês. A parte de estabelecer isso aqui tudo, né? Exatamente. A parte dos alimentos, Nada apareceu aqui sozinho. o início, o script, o roteiro, tudo foi bem informado, a parte da produção. Pela nossa equipe prestigiosa aqui. Exatamente. Também se bater 10 mil likes, nós fazemos uma live tipo Flash. Splash Art, né, galera? Apostadinha, 10 mil likes, nós joga aí. É bom. É nada, viu, gente? Espero de verdade, como eles falaram aí, que a mensagem tenha sido bem passada. Sim. E que vocês tenham mais consciência quando se tratarem de jogos de apostas ou dessa parte em geral. Bom, é isso. Estamos gratos, é só gratidão mesmo por tudo que o Filomena proporcionou aqui pra gente estar produzindo esse podcast. Último ano. Exatamente, o último ano, o nosso TCC. Espero que vocês gostem. É isso. Muito obrigado.